Bom, pessoal, mais um exercício. Agora o exercício número 5 da lista 7. Deixa eu compartilhar ele aqui. Só um minutinho. Aqui. Também já coloquei a descrição ali, tá? Fala de uma ideia assim, né? Uma empresa de TI realizou uma seleção com 100 candidatos a uma vaga de emprego. Escreva um algoritmo, deixa eu só dar um enter aqui para não ficar tão ruim de visualizar. Escreva um algoritmo que leia os dados de todas as entrevistas realizadas conforme segue. Então, qual que é a ideia da entrevista? Tem que ter as seguintes informações: idade, sexo, considere um para feminino e 2 para masculino, linguagem de programação preferida e tenha as opções ali. 1 para Java, 2 para C, 3 para Python e 4 para outras, tá? Pensando que a pessoa vai digitar essas informações. Com base nisso, tem que calcular e escrever quantas pessoas com mais de 30 anos escolheram a linguagem Java como linguagem de programação, né? Quantidade total de pessoas do sexo feminino, quantidade de pessoas do sexo masculino que escolheram a linguagem Python e média das idades entrevistadas, tá? Então, preciso receber algumas informações, a partir dessas informações realizar esses 4 cálculos, ok? Eu vou colocar aqui como sendo 1, 2, 3 e 4. Só porque daí na hora do algoritmo a gente faz referência a esses itens. Gente, mesma coisa que o exercício anterior, perceba ali. Uma empresa de TI realizou uma seleção para 100 candidatos. Então, eu já sei que vai ter que ler essas informações 100 vezes, né? Eu já consigo detectar ali um laço de repetição. Poderia usar o para, né, que é mais fácil, porque já diz de 1 até 100. Eu só vou usar a estrutura do enquanto, porque no outro exercício a gente já usou o para, tá? Mas ficaria até mais simples com a ideia do para, pensando que a ideia do for ele já inicializa, indica até onde vai, incremento de uma única linha, né? Vou continuar usando a ideia de uma variável conte, que vai começar em 1, enquanto o conte for menor ou igual a 100, faça. E ele vai ter que realizar alguns procedimentos e quando finalizar isso aqui, vai ter que incrementar a variável conte, certo? E vai 1, 2, 3, 4, acho que é isso, né? Eu e meus toques. Vai finalizar o laço. Então, começou a variável conte com 1, por que com 1? Porque vai de 1 até 100. Então, começou em 1, enquanto o conte for menor ou igual a 100, ele faz. Antes dele voltar, eu coloquei aqui o incrementador, que é a variável conte, que estava com 1, vai passar a ser 2. Daí, quando ele encontra o fim enquanto, ele volta na estrutura de repetição enquanto e faz o teste. 2 é menor ou igual a 100? Verdadeiro. E ele continua executando, tá? Então, a primeira coisa, identificação do laço de repetição, que já dizia ali, uma seleção para 100 candidatos. E daí, esse algoritmo precisava ler os seguintes dados. A idade, vamos começar declarando aqui já, né? A variável conte, variável idade também vai ser do tipo inteiro, né? Daí diz ali sexo, considerando 1 para feminino e 2 para masculino. Repare que é como se fosse uma legendinha ali, né? Então, sexo, a pessoa não vai digitar feminino ou masculino. Primeiro que pode ter erro de digitação, né? Por isso a ideia desse código, né? Dessa legenda ali, 1 para feminino, 2 para masculino. Então, também a variável sexo vai ser declarada do tipo inteiro. E a variável que vai receber, 3 informações para receber. Sexo da pessoa, idade da pessoa, sexo e linguagem de programação preferida. Vou chamar de prog. Tá? Até então, uma variável conte, que vai fazer a contagem de 1 até 100, a idade da pessoa, o sexo e a linguagem de programação que ela vai escolher. Todas do tipo inteiro. De novo, programação e sexo só está do tipo inteiro porque o enunciado do exercício já deu essa indicação, tá bom? Quantas vezes isso tem que ser lido? 100 vezes. Então, dentro do laço de repetição, eu vou pedir para o usuário me informar esses três itens, né? Esses 3 dados. Vou colocar lá uma mensagem amigável, escreva
informe a sua idade. A sua idade. E daí, leia, ó, a minha variável, idade. Outra, escreva qual o seu sexo. Eu já vou colocar ali 1 para fem e 2 para masc, que daí a pessoa já sabe como vai funcionar. Leia, ó, o nome da minha variável, exatamente igual, sexo. Então, primeiro eu estou colocando uma mensagem para o usuário, para ele saber o que ele tem que fazer, o que ele vai estar digitando, né? E depois o leia recebe essa informação que o usuário vai estar digitando. E por último, qual sua linguagem de programação? 1. Também isso aqui eu estou copiando o que está ali, tá, gente? 1 para Java, 2 para C, 3 para Python, 3 para Python e 4 para outras. Tudo isso é solamente uma mensagem. Quem vai receber vai ser a variável que eu criei chamada prog. Ok? Tá lá. Vejam, dentro do laço de repetição, olha a estrutura que tem até o momento. Só tem um conte começando em 1, um enquanto que vai até 100. Lá no final eu tenho lá conte recebe conte mais 1 e tem o fim enquanto que faz essa estrutura voltar. Dentro dessa estrutura, eu pergunto qual é a idade, o usuário informa. Eu pergunto qual o sexo, o usuário informa. Pergunto a linguagem de programação e o usuário informa qual é essa linguagem. Tá, a partir disso, eu vou começar a calcular o que ele pede. Veja o primeiro item ali, o item 1, quantidade de pessoas com mais de 30 anos que escolheram a linguagem Java. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa linha inteira aqui e vou copiar aqui. Só para o meu algoritmo ficar comentadinho. Tá aqui. Então, quantidade de pessoas com mais de 30 anos que escolheram a linguagem Java. Deixa eu tirar essa parte aqui, não precisa um texto tão grande, né? A gente já sabe que é isso. Ok? Tá. Agora, como eu vou fazer essa checagem? Eu preciso contar a quantidade. Lembra do exercício que acabou de ser corrigido? Contar a quantidade, eu vou precisar de uma variável que acumule, né, que comece em 0, que cada vez que entre nesse teste e esse teste for verdadeiro, essa variável vai acumular. Acumular não, desculpe. Acumular de 1 em 1, né? Vai sendo incrementada de 1 em 1. Quantidade de pessoas com mais de 30 anos. Então, se a pessoa tiver uma idade maior que 30 e também escolheu a linguagem Java, essa pessoa vai ser contada. Vamos ver como é que escreve isso, ó. Quantidade de pessoas com mais de 30 anos. Se a minha variável que tem essa informação, quantidade de pessoas com mais de 30 anos, que variável que tem essa informação, né? Informação mais de 30 anos. Qual o nome da minha variável? Idade, né? Então, se a idade que foi lida, ela for maior do que 30, e, não é só isso, né? E escolheram linguagem Java, a minha variável prog for igual, qual o número que é o Java? 1. Ok? Gente, esse 1 está dito lá no enunciado do programa, avisando que quando é linguagem Java, a pessoa vai digitar 1. Então, o que vai acontecer? Vou criar uma variável que armazene esse resultado, que acumule, né? Ah, eu tenho uma pessoa, 2 pessoas, 3, vai começar do 0, né? Porque inicialmente não vai ter ninguém, e vai até o número que cada vez que a pessoa entrar, que o programa testar e aquilo ali for verdadeiro, essa variável vai ser incrementada. Então, ali vou criar uma variável chamada Java 30. Tudo bem? Pensando que, né, vai guardar ali a quantidade de pessoas com mais de 30 anos e que utilizam a linguagem Java. Criei um nome qualquer para a variável. Se não, vamos para o próximo. Ó, o próximo teste. Quantidade de pessoas do sexo feminino. Opa, deixa eu até colocar aqui para a gente não se perder. Esse é o outro teste. Então, tá aqui. Outro teste. Se, lembrando que esse comentário em verdinho, o código não lê, né? Ele não se importa com o que tem ali depois da barra.
Como é que é? Quantidade total de pessoas do sexo feminino. Então, sexo for igual a feminina número 1. Então, se sexo for igual a 1, então, o que vai acontecer? Vou criar uma outra variável para armazenar essa quantidade. Vamos colocar ali, por exemplo, FEM recebe FEM mais 1. Aproveitando, já comecei a declarar lá em cima, então o Java 30, o FEM, que também vai ser do tipo inteiro, né? E aqui, incrementando essas variáveis, né? Incrementando não, inicializando. Então, Java 30 vai começar com 0, FEM vai começar com 0 também, ok? Tá aí. Já fizemos o item 1, o item 2, vamos ver o que o item 3 pede. Quantidade de pessoas do sexo masculino e que escolheram a linguagem Python. Masculino que escolheram Python, tá? O primeiro teste foi idade maior que 30 e prog igual a 1, ok? O segundo teste foi pessoas do sexo feminino. Perceba uma coisa aqui agora. Veja que eu coloquei aqui um senão. Deixa eu só colocar essa linha aqui do lado da condicional que vai ficar melhor de visualizar. Aqui. Pronto. Veja que eu coloquei ali um senão. Né? Eu coloquei, ó, se não for o primeiro caso, ele vai para o segundo. Só que uma coisinha aqui, faz uma análise comigo. O primeiro caso, vamos pensar que a pessoa, eu digitei lá a minha idade, 44, e linguagem de programação, ok, escolhi 1 como Java. Ele vai entrar ali, certo? Porque eu tenho 44, escolhi Java. Ele vai entrar aqui. Ele vai para o senão. Se ele não testa, se ele encontrar um senão, ele só vai testar se a condição de cima for falsa, senão ele nem testa. O que quer dizer? Eu não deveria entrar aqui também nesse teste, ó, se sexo for igual ao que é o feminino, eu deveria entrar tanto na condição de cima como aqui embaixo. Concorda? Então, nesse caso, olha a análise aqui, eu finalizei essa estrutura C, fechei. E vou fazer esse teste aqui. Ou seja, testou esse aqui, finalizou, testa de novo esse. Não é um senão, que vai testar só se a condição de cima for falsa. Ok? Então, ok. Tá. Agora, o mesmo caso a gente vai fazer para o terceiro, que diz quantidade de pessoas do sexo masculino e que escolheram a linguagem Python. Vamos ver se ele vai contra algum desses itens aqui, né? Então, primeiro, se ele entrar aqui em sexo masculino, sexo feminino, ele vai entrar no terceiro item que fala que é sexo masculino? Não, né? Então, aqui eu poderia usar o senão. Por quê? Porque aqui em cima já está testando o feminino. Se não for ali, ele vai fazer o teste embaixo. Aqui, eu poderia colocar um senão aqui também, fazer o teste aqui em cima? Vamos ver. O primeiro pede linguagem Java e aqui pede Python. Opa, poderia também usar um senão ali. Concorda? Né? Poderia colocar aqui dentro da estrutura um senão e já fazer o teste ali embaixo antes de entrar no teste do feminino, tá? Tanto faz. Aqui colocar naquele ali ou nesse daqui, nesse caso, no código, não vai dar muita diferença. Nesse caso aqui, é só para continuar na mesma linha, tá? Na continuação ali, né? Então, olha o teste que vai ser feito, quantidade de pessoas do sexo feminino, então, se sexo for igual a 2, e o outro é linguagem for igual a Java, que a minha variável prog for igual a Java, não, a Python, que é 3. Então, vamos criar uma outra variável que também tem que contar a quantidade. Então, eu vou chamar de Python mask. Python, variável grandinha essa, né, gente? Vou colocar só assim, ó. Pi mask, senão fica muito grande. Pi mask, mais um. Se não, vamos ver o último caso, média das idades entrevistadas. Gente, olha esse último item, média das idades entrevistadas. Concorda que, assim, não vai estar dentro dessa estrutura condicional, né? Não vai estar dentro ali, não vai fazer parte de um senão dessa estrutura condicional. Por que que não vai fazer parte? Pensa o seguinte, nesse caso, nessa situação, todas as idades vão ser contadas. Primeiro, como eu faço para calcular a média da idade? Eu preciso somar todas as idades que foram lidas
e dividir a quantidade total por 100. Concorda que são 100 entrevistados? Então, eu terei 100 idades. Tenho que dividir por 100. Mas primeiro eu preciso somar todas as idades. Não é um se for tal... Não, eu tenho que somar todas as idades. Não vai estar dentro da estrutura condicional. Então, fechando aqui. Somatória de idade. Vou criar uma variável soma-idade que vai receber o que ela já vai ter armazenado mais a idade. Gente, essa variável soma-idade vai estar começando com o valor 0 inicialmente. Primeira vez, 0. Quando ele entra aqui, vai ser 0 mais a primeira idade que for digitada. Vamos supor que a primeira idade tenha sido a minha lá, 44. Guardou. Daí a próxima, ele volta para o laço de repetição, ele lê outra idade. Ah, foi digitada a idade 20. Então, ele vai pegar o que já tinha na variável soma-idade, que é o 44, por exemplo, e vai estar somando com mais 20. E guardou lá 64. E ali ele continua, tá? Não calculo a média ainda, porque eu somo várias idades, são 100 idades, eu tenho que estar aqui dentro do laço com essa somatória, e a média eu vou calcular uma única vez. Depois que eu tenho a quantidade total, eu pego essa quantidade total e divido por 100, solamente, tá? Gente, aqui é só uma ideia, tem até a própria maneira como eu usei estrutura condicional, tem outras maneiras de utilizar, tá? Nem tá aqui como sendo a mais elegante para ser utilizada, aqui só tá uma ideia, poderiam ter outras ideias, tá? Até uma que ficaria até mais elegante de se usar, né? Como a gente sabe que essa condicional aqui, ela... Vou até fazer isso já, tá? Como eu sei que essa condicional aqui, ela só vai acontecer se essa condicional aqui... Ah, não dá. Eu ia colocar ela aqui dentro e não dá, né? Porque senão ele não vai cair no sexo feminino. Não dá. Não adianta, eu tenho que deixar isso daqui fora mesmo. Poderia estar embaixo dessa daqui, né? Mas ela teria que ficar fora de qualquer maneira. Deixa eu pegar aqui a média das idades e copiar essa estrutura para lembrar que essa daqui é daqui, tá? Porque daí fica comentadinho cada um dos itens ali. Ah, faltou calcular a média, né? Então, vou criar uma variável média que vai receber soma-idade dividido por 100. E fora da estrutura de repetição. Deixa eu só dar uma olhada nas variáveis aqui, que eu acho que eu não declarei todas. Java 30, FEM, PyMask, que é Python masculino. Que mais? Soma-idade. Também inteiro, né? Vai fazer uma somatória. E um detalhe importante, a média vai ter que ser real, porque a média tem uma divisão. A divisão possivelmente tem um número fracionário aí, né? Também preciso inicializar a variável PyMask com 0. Soma-idade já foi colocado. Gente, a variável média eu nem preciso inicializar com 0, sabe por quê? A primeira vez, a única vez que ela é calculada, na verdade, né? Ela vai pegar aqui a soma-idade e vai dividir por 100. Veja que ela não faz referência a ela mesma. As outras faziam referências a própria variável, né? Que nem a variável Java 30, recebe Java 30. Qual que é o primeiro valor de Java 30? Por isso que a gente inicializou com 0, tá? E depois disso tudo vai ter o escreva lá de cada um dos itens, né? Como eu estou com preguiça, eu vou escrever assim, o item 1. O item 1 é aquele que a gente já sabe lá. Pessoas com mais de 30 anos, biriri, bororó. Que vai ser a minha variável Java 30. Escreva. A segunda é a quantidade de pessoas do sexo feminino, que é a minha variável FEM. A terceira é a quantidade de pessoas do sexo masculino que escolheram Python. E o último é a média, né? Ah, deixa eu colocar que ele escreva L, né? Daí fica mais bonitinho. Média. E daí aqui, só para poder pular uma linha. Ah, e um detalhe bem importante agora que eu vou testar, né? Deixa eu só salvar esse aqui. Vou chamar de lista 7, exercício 5. Claro, vou fazer o teste aqui com
5. E está ótimo, né? Para não precisar ficar digitando tudo isso. E vamos com fé, vamos ver se vai funcionar. Informa a sua idade. Então, eu vou colocar ali uma idade 44, que eu sei que já vai cair no primeiro e no segundo teste, né? Ficou faltando 2 pontinhos, ficou feio isso aí, né? Sexo feminino, vou colocar. Qual a linguagem de programação que eu quero? Eu vou colocar aqui... qual que tem que entrar no primeiro caso aqui? Deixa eu ver. É 1, né? Então, eu vou colocar 1. Opa. 1. Ok, então a primeira foi 44 anos, feminino e linguagem Java. Daí informa a idade, vou informar a idade 25. Nossa, meu cursor tá lá na PQP. Sexo, vou colocar masculino, 2. E a linguagem, vou colocar Python. Eu sei que ele faz o critério ali de... Gente, minha tela tá ruinzinha, né? Os escreva L e tal, 2 pontinhos que eu não coloquei, por isso que tá feio assim. Vou testar outra idade, então. Idade aqui, 50, que ele vai cair. Meu Deus, o cursor tá lá em cima, gente. Como é que sai esse cursor daqui? Enfim, estou tentando sobreviver a isso. Sexo feminino de novo. Linguagem de programação, vou escolher C. 2. Aí ele entrou como 22, ele vai entrar como outras. Não, na verdade, ele não vai entrar como... Acho que ele não vai fazer o teste como... Nenhum teste procura, né? O tipo 4 não, então não vai servir para muita coisa também, para nada. Idade 35. Meu Deus, gente, não estou suportando a tela desse jeito. Deixa eu fechar isso aqui. E agora não consigo fechar. Espera aí, só um pouquinho. Fecha, Cacilda. Tá bom, não quer fechar? A gente vai dar um jeito e dar um bug. Gente, estou fazendo isso aqui porque não dá. Eu deixei uma visualização aqui que nem eu estou conseguindo me entender aqui. Foi, finalizou, beleza, já entendi. Tá bom. Fechar. Ok, e tinha um errinho aqui no final, inclusive, deixa eu aproveitar e já arrumar esse errinho aqui, né? Tá bom. Tá, agora deixa eu só arrumar aqui, informa a idade, estava bonitinho. Aqui precisava de um espacinho. Vamos dar um espacinho aqui também. Ai, uma visualização, senão fica horrível de a gente conseguir enxergar o negócio, né? Tá aqui, ok. E daí as mensagens aqui, ok. Depois no final vai colocar. Agora acho que tá mais agradável, vamos ver. Rodar o algoritmo. Informa a idade. Tá, 44, sexo feminino. Linguagem que eu vou estar escolhendo aqui vai ser a 1, né? Que era a Java. Informa a idade 30. Ó, mas o cursor fica piscando lá em cima, que coisa esquisita. 2 e a linguagem Python, que era 3. Informa a idade 25, 2 de novo, masculino e Java. Idade, vou colocar agora 50, sexo feminino, Java, mais um, idade 30, sexo masculino e C, que é o 2. Ok, vamos ver lá o que aconteceu. A visualização aqui, não consegui dar jeito na visualização mesmo. Vamos ver se ele funcionou. O item 1, ele deveria contar todas as pessoas que têm idade acima de 30 e que escolheram Java. Eu coloquei aqui. Vamos ver aqui que escolheram Java. Foi o primeiro caso, que foi 1, idade 44. Daí o segundo aqui foi idade 30, não vai entrar. O terceiro, a idade foi 25, não vai entrar. Aqui o quarto, a idade foi 50, vai entrar. Aqui a linguagem de programação foi Java, então 2 pessoas. Aqui é 30, linguagem de programação 2 não vai entrar. Então tá certo, o primeiro cálculo são 2 pessoas com Java há 30 anos. O segundo é a quantidade de pessoas do sexo feminino, vamos ver. Feminino eu digitei uma vez aqui, depois eu digitei masculino, masculino, feminino. 2, certinho também. O outro, qual é o outro? Quantidade de pessoas do sexo masculino que escolheram Python. Então, vamos ver aqui. Independente da idade, né? Não preciso testar a idade. Então, eu vou procurar aqui. Aqui eu digitei 2, que é masculina,
masculino, escolhi Python. Uma pessoa. 2 e escolhi Java. Não. 2 escolhi 2. Não também. Então, só um. Perfeito. A média das idades. Vamos ver aqui. Então, a primeira eu digitei. Deixa eu só abrir aqui a calculadora, só para conferir esse cálculo aqui. Isso é importante de que ser realizado, tá? Aqui eu vou ter 44 mais outra idade digitada. Foi quanto? 30. Gente, esse negócio de gravar aula é ruim porque eu fico falando sozinha. 44 mais 30 mais 25, pelo menos quando é live é chique, né? Vocês estão conversando comigo, pelo menos no chat, né? Aqui fico sozinha. 30. Tudo. Ai, apertei um enter a mais. Era 179. Peraí. 179 dividido por 100. Ah, eu deixei 100 lá, né, gente? Vai dar um resultado errado. Tinha que ser 5, né? É isso que deu? Isso mesmo, 1,79, tá? Então, eu somei as idades e dividi por 100, que era o que estava aqui no programa, né? Tá certo. Só que ali, claro, eu digitei só 5 idades, por isso que a média não foi uma média real, que eu deveria ter dividido por 5. Pronto, algoritmo direitinho, funcionando. Espero que tenha ajudado. Esse daqui é um daqueles clássicos de programação também, porque tem um laço de repetição, tem que fazer análise, tem um condicional com mais de um item, né? Ah, uma pergunta aqui. Veja que em cada um dos itens aqui, quando a gente testa aqui idade maior que 30 e programação, linguagem de programação igual a Java, tem um E. É um E porque tem que ser verdadeiro tanto essa opção como a opção idade maior que 30, como ter escolhido a linguagem de programação Java. Ok? Beleza? Gente, então, era isso nesse exercício. Espero que tenha ajudado também. Tem mais um que tem que gravar ali para essa listagem, tá? Mas esse já está terminado. Nem sei quanto tempo deu isso, gente. Obrigada, beijo.